gente! Hoje iniciamos mais um podcast Indústria da Voz. Eu sou Andréa Barbosa. E eu, Cleitinho. O nosso Cleitinho, Projeto Maromba, que está lesionado, mas já ele volta. Eu não canso de falar isso, porque eu tenho que puxar esse menino para a responsabilidade do projeto que ele pediu para a gente poder fazer, né? Inclusive o Tony já tá na bota já, mas é o Dr. Marco. Libera eu aí, pô. Tá vendo, doutor? Libera ele logo pra gente certinho. poder soltar esses vídeos aí pra ele fazer certinho, botar esse shape logo. Nós estamos aqui ansiosos, tá, doutor Marcos? Gente, então hoje é um dia muito, muito especial pra mim, pro Cleiton e pra você aí de casa, porque nós trouxemos uma pessoa que eu tenho um respeito, um carinho, uma admiração profunda. Além dele fazer parte do meu mundo de trabalho, ele também é um amigo pessoal que eu guardo no meu coração. Me passou muitos ensinamentos, a gente despendeu assim de pouco tempo para poder estar trocando ideias em alguns períodos aí da vida, mas todas as vezes quando eu paro para conversar com ele, eu simplesmente fico hipnotizada com tanta sabedoria. E hoje eu quero compartilhar com você aí de casa essa figura, essa pessoa incrível, de uma energia maravilhosa e de um conhecimento gigantesco na área da construção civil. E eu estou falando aqui do nosso convidado, o senhor Isamu Tominaga. Boa noite, senhor Isamu. Boa noite, André. Boa noite, Cleiton. Boa noite, pessoal que nos assista. Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast. É um prazer compartilhar com vocês e compartilhar esse espaço tão gostoso aqui. Ai, que bom. Espero que o senhor se sinta em casa, né? E espero que quem esteja assistindo aprenda tanto quanto nós, né, Cleiton? Exatamente. Toda vez que a gente vê o seu som, a gente para o que tá fazendo para dar um abraço nele, porque ele é muito legal. Todas as vezes que a gente precisou dele, se precisar, ele ia lá em casa buscar, vou dar uma volta, vai lá, vou te mostrar como é isso, aquilo, mas não vou dar spoiler. Não dá spoiler não, nós vamos falar sobre isso depois, né? Mas eu quero que o senhor fale um pouquinho, quem é o senhor dessa nossa galera? O senhor se chama Isamu Tominaga, mas as pessoas, muitas pessoas te conhecem como Luiz. Perfeito. Certo? Certo. Casado, tem filhos, hoje construtor. Perfeito. Hoje construtor. Quantos aninhos? Quantas primaveras? 73 anos. 73 anos só de sabedoria, gente. Ai, que coisa maravilhosa. Bondade de vocês. Bondade de vocês. Fala um pouquinho quem é o senhor pra gente. Bem, eu nasci no interior de São Paulo, chamado Pereira Barreto, próximo de Ilha Solteira. E com bebê ainda, com 2 meses, eu fui para São Paulo e por lá fiquei 48 anos. Trabalhei em serviço corporativo, uma grande empresa, instituição financeira, né? E como todo mundo, depois que se aposenta, vai procurar uma qualidade de vida, um lugar mais tranquilo, para sair daquele... aquela loucura de capital, né? São Paulo capital mesmo. São Paulo capital. Nossa, bem no centro de São Paulo. Mesmo, todo mundo fala que não dorme, né? Sim, ela é 24 horas. 24 horas. Ali é lugar de trabalho mesmo, né? Então, quando eu pude vir para o interior, para uma cidade menor, eu escolhi Toledo para vir para cá. Então a gente encontrou aqui um lugar ideal, né? Bastante verde. Até hoje eu tenho carência de verde, porque eu fui criado na selva de pedra. Então era a minha necessidade. E realmente aqui eu me sinto realizado. Na verdade, eu comecei numa área de construção civil por acaso, porque eu fui construir uma casa para mim morar, né? Para mim ter uma ocupação. E nisso eu descobri um nicho que estava carente. Toledo estava carente de casa, assim, com ideias diferentes, que eu vim com ideia com casas diferentes, assim, de São Paulo, né? E eu não conhecia a forma de casa daqui, assim, era mais germânica, italiana, então eu fiz uma casa um pouquinho moderna, com aspectos assim de São Paulo, diferente. Né? Que eu vim com a ideia de lá, então eu fiz uma casa como se fosse de capital. E eu não consegui entrar na casa. É sério que não foi tão intencional o senhor migrar para a construção civil? Não foi. Agora eu tô chocada. Eu achei que ele já tinha vindo já. Não. Na mão já. Eu tô chocada. Pois eu confesso. Então eu fiz essa casa e não consegui entrar, porque um senhor que estava procurando uma casa há mais de 2 anos,
E essa casa diz que atendia assim, mais de 90% do que ele pretendia E o ter senhor numa já fez casa. para o senhor morar? Sim. E ficou aquela briga de vende, me vende, não fiz para vender. E eu falei um preço absurdo, ele aceitou e a gente acabou vendendo. E aí o senhor viu o nicho de mercado? Aí eu fiz a segunda, acabei vendendo, fiz a terceira, acabei vendendo. Eu falei, puxa vida, então se a gente não começar a construir agora é uma burrice, né? Pois Mas é, só que- porque mostrou um talento aí, né? Porque aí eu falei, bom, só que nós vamos fazer uma gestão de obra, né? Aham. Então nós vamos fazer um outro conceito de construção, porque 20% de desperdício numa obra eu achava absurdo. Eu né? vou entrar nesse assunto que eu quero que o senhor fale mais detalhado sobre essa questão de gestão de obra Sim, e também gestão de equipe. Mas antes disso, perfeito. eu gostaria que o senhor me dissesse o seguinte. Pois não, Eu já sei quem é o seu Isamu Tominaga. certo. Eu já sei a sua idade, já sei que o senhor é casado com a dona Helena. Isso, Seus filhos são adultos. sim. Mas por que não usar o seu nome de batismo, Isamu, e usar Luiz? Essa é uma curiosidade Sim. que muita gente vai Perfeito. perguntar. Sim, porque mesmo no colégio, né, o pessoal se apresenta, Uhum. aí me perguntaram na turma assim, e aí amigo, qual o seu nome? Isamu Tominaga. Um olhou para o outro e falou, coitadinho, parece nome de remédio. Vamos colocar um apelido nele. Vamos colocar um apelido nele. Ele tem cara de Luiz, vai ficar Luizinho. Não, e aqui o pessoal então falava, você não tem nenhum apelido? Eu lembrava disso e falava assim, Luiz. Então ficou Luiz. Então as pessoas que tinham dificuldade de falar nome estrangeiro, Uhum. então arranja algum apelido, né? Então para mim ficou Luiz. Porque eu vejo muito na cultura japonesa, Sim. né, esse hábito de colocar um nome brasileiro mesmo. Perfeito. Eu vejo muito. Tem gente que tem nomes diferentes Uhum. e aí acaba, para não se constranger e não constranger Sim. o outro, então utilizando um nome mais brasileiro. E o do senhor foi como um apelido, então. Apelido, porque eu não tenho esse nome no meu registro. No registro. Né? Os meus irmãos até têm, né? Uhum. Mas eu nunca tive. O CNPJ é Isamu, mas o nome fantasia é Luiz. É nome de guerra. O nome de guerra é Luiz. Boa! O seu Isamu, mas Pois não. também tem uma outra pergunta. Pois Então, não, pois não. depois, o senhor procurou a cidade de Toledo como qualidade de vida, mas a gente Perfeito. vai chegar. Uhum. Antes disso, tem uma história, né? Tem uma história de vida aí que o senhor morou sempre no Brasil ou morou fora do Brasil. Eu viajei para fora também, né? Uhum. Eu acho que foi um aprendizado em outros países, Uhum. né? Porque não adianta você somente estudar uma língua. Uhum. É importante que, por exemplo, eu estudei japonês e eu fui para o Japão, né? E lá é Ótimo. totalmente diferente. Você chega lá achando que você vai dominar, vai falar, o pessoal olha para sua cara e fala assim, ué, de onde apareceu esse ET, né? Porque nós aprendemos a língua como se deve falar, né? E lá tem E tá certo, dialetos, você né? aprende como se deve falar. E lá é muito popular, né? Tem muita gíria, isso, aquilo. Então, é diferente. Você precisa lapidar essa língua, né? Da mesma forma aqui no Brasil, né? Quando o Isso. pessoal vem de fora para cá, Aham. também não consegue Não falar, consegue. porque tem muitas questões Corte de ali galinha, envolvidas, Isso. as abreviações. Abreviações, que a gente chama. e Brasil deve ser muito mais difícil por causa de tonalidade de cada região, tem uma forma de falar, né? A única coisa que eu sei em japonês é o abaki. Hein? O abaki. E o que E por causa do significa? filme do Velozes e Furiosos, se não me engano, o tá, abaki é tá. o sapatinho, né? Uhum. Que tinha que tirar antes de entrar na sala. É isso? Perfeito. O abaki? Eu acho que é isso. Eu não sei, eu não conheço. O editor coloca aí. Coloca aí, editor, faz um corte. Mas como é que foi? Você é japonês? Você é japonês? Você veio do Japão? Não. Sua mãe é japonesa? Meus pais são japoneses. Meus pais são japoneses. Quando você foi pra lá, o que você viu de mais diferente? Tipo, o que deu o choque? Nossa, eu tô no Japão, beleza, mas... Não, eu fui preparado. Eu fui preparado no Japão, sabendo que eu ia encontrar um outro país. Porque você tem que fazer essa preparação. Senão realmente você leva um choque. O Japão está hoje 200 anos na nossa frente. Então não adianta fazer comparação. Não tem comparação. Né? Ali é uma realidade, nós aqui temos só uma outra Na realidade. verdade, tem que se adequar ao Exatamente. país, né? Se você não se adequar ao ritmo japonês, você não consegue sobreviver. Permanecer Sabe? lá. Você é totalmente excluído.
né? Excluído de tudo, da De tudo. doação, do trabalho, Exato, de tudo. tudo. Você não consegue desenvolver nada. Então você realmente tem que absorver Nossa. e tentar se enturmar. Mas sabe? não deve ser muito fácil, né? Não, o japonês é bem acessível, é um povo bem. isso. Que sim, legal. sim. Isso é Eu importante as pessoas Eu saberem, né? vejo um canal que é do Igor, e se você estiver assistindo, a gente assiste você. Ele era brasileiro, né? Ele foi pra lá, acho que morava em Goiás, foi pra lá. E aí ele teve um período da vida dele que ele morou em Tóquio, ele falou que era correria Tóquio. E aí ele fez um vídeo mostrando que a gente acha que brasileiro gosta de carro, gosta, mas japonês gosta de carro também. Carro, e tinha festa em Tóquio, assim, do Halloween. Era uma coisa de doido, assim. Eu imaginava que o pessoal era uma correria. Ele falou que ele não conseguiu ficar em Tóquio. Ele voltou para... É um país que tem muita tecnologia, aparelhos e tudo mais, mas o forte realmente deles é carros. E lá tem 12 montadoras, né? O que são mais conhecidas, que é a Toyota, a Nissan. Nissan é a segunda montadora do mundo, né? E lá também. Então, depois vem Mitsubishi, vem né? Honda, e Hyundai não, desculpe. Tem várias, tá? Várias, Suzuki. E todas de excelência, né? Nossa. Todas Nossa. de excelência. É um melhor que o outro. Exatamente. É um melhor. Eu acompanho vários canais, porque eu sou muito fã, né? O senhor sabe Sim, que eu sou extremamente fã da cultura japonesa, eu gosto da educação do oriental, né? Eu gosto do jeito como o oriental trata as pessoas. Eu gosto de tudo, da culinária. A questão da saúde é muito legal. O respeito com o ser humano, o respeito com a natureza. Eu vejo muita diferença, assim. Eu vejo também a disciplina. Perfeito. A disciplina. Existe muita disciplina e respeito ao próximo, né? E isso vem já de berço. Você aprende isso na sua casa, depois quando você vai na escola, você aprende isso. E você tem que aprender, você aprende a ter responsabilidade de ir à escola. É proibido levar aluno de carro até a escola. Eles vão sozinhos, né? Desde pequenininhos, né? Então eles fazem aquela escala, desde pequenininho vai na frente, depois vai crescendo, os maiores vão atrás, porque eles vão na retaguarda, né? E são todos uniformizados, são todos de bonezinho amarelo, parece patinha, assim, todos patinhas. Assim, tá? E os pais, então, os pais fazem revezam nas avenidas principais, né? Para atravessar, então eles levantam uma bandeira, assim, todo mundo para. Se alguém chegar na rua, antes de botar o pé na calçada, no asfalto, levantar a mão, todo mundo para. Olha só. Todo mundo para. Você vê como é a educação, né? Então, mas mesmo assim os pais então ficam no ponto estratégico só para observar, mas não que vai dirigir, não vai interferir. Não, eles ficam com uma bandeirola dizendo que tem alunos vindo, né? E ficam ali observando, é comum isso. Que interessante, porque daí até a própria criança desenvolve a autonomia e a segurança, né? De poder caminhar só. E aquela responsabilidade que ele tem uma obrigação de ir para a escola, né? Isso é muito importante. E se alguém comentar que um pai deixou o aluno ali próximo da escola, esse pai vai ser chamado a atenção. Olha, porque ele está impedindo o desenvolvimento do filho. Exatamente. Ele tem que ser responsável pelo seu... Ó, tá vendo? Faça chuva, faça sol, não importa. Eles vão sozinhos. Tem que ir sozinho. Vão de guarda-chuvinha. E chegando lá, eles têm um armarinho. Lá eles têm um calçado que vai entrar dentro da escola. O que ele veio da rua, ele guarda ali, pega o calçadinho. Mentira, que tem que trocar mesmo. Olha que legal, tem gente. Que trocar. E assim, para você entrar dentro de casa, se você entrar com o sapato de fora, nossa, você... dentro de casa eu sei, mas na escola já aprendi na escola. E não tem zelador para limpar a escola. Próprios alunos que limpam o banheiro, tudo, sabe? Então eles vão conservar. Vão procurar manter. Vão conservar porque são eles que limpam, né? Isso é importante. Assim eles aprendem a valorizar o trabalho. Tanto é que não tem gari para limpar a rua. São os moradores que limpam. Você é responsável pela metade da rua na sua frente, na sua dimensão do lote. E o do outro lado é responsável. Tem que manter limpo. Se não manter limpo, a prefeitura vai multar. Lá tem também uma questão bem rígida do descarte do lixo, né? Perfeito. O lixo tem um saco
com nome e endereço. Então, vamos supor, hoje é dia de vegetais. Você colocou alumínio reciclável, com certeza tem um senhor, só o motorista que ele recolhe, não tem ajudante nem nada, porque é tudo automático, né? Vê o robozinho lá, pega a cesta, joga, tal, ele pega uma vassourinha que caiu fora, ele limpa, tal, deixa limpinho, pegou um saco que está indevido naquele dia, como tem endereço e nome, ele vai lá, bate. Olha, talvez você tenha se enganado, hoje é vegetal e você orgânico, você descartou um lixo reciclável, você recolha que entregue no dia correto. Certo. Se ocorrer novamente, você vai receber uma multa, tá bem? Uma boa, sabe? Olha que É assim que funciona. educado. Sim, Né? Notificação. tudo lá. Você vê como que pode, totalmente diferente, né? Sim, Caramba, até o carro do lixo lá deve ser diferente do nosso. Não, com certeza. E os carros dirigem do outro lado da via, né? sim. Pelo lado O esquerdo. volante. O volante Eu vejo o vídeo e falo, meu Deus do céu, o cara tá fazendo a contramão, na verdade. Até o volante é do invertido, volante né? é invertido. E a rua também. A rua também. A você- mão. A mão, sim. A A mão mão é Eu invertida. acho isso muito engraçado. A mão é invertida. Mas eu sou uma admiradora muito Sim. grande da Muito da cultura. Eu tenho um desejo, né, que é um sonho meu e que é um desejo muito forte de conhecer o Japão. Até por isso que a gente tocou nesse assunto, porque Sim. se a gente pode trazer um pouquinho através do senhor Puxa aqui, é vida, se tiver vontade, interessante. vá que vale a pena. Vale a pena, né? Vale a Tenho pena. vontade. É, É eu, incrível. eu acompanho um jovem que agora ele está morando aqui no Brasil e o canal dele se chama Olaguchi. Gucci, se você estiver assistindo os seus vídeos, eles fazem muita diferença na nossa cultura, para a nossa juventude. Continue fazendo. A esposa dele se chama Eliana, ela é brasileira e ele é japonês. Mas ela morou no Japão há mais de 20 anos, praticamente, mesmo? ela morou no Japão. Olha. Então ela foi quando ela ainda era uma criança para lá, e ela voltou para o Brasil agora há pouco tempo, então eles estão se adaptando, mas ele fala o português já. Olha, Legal. Aprendeu com ela. E ela domina o japonês bem Perfeito. tranquilamente, porque estudou lá e Uhum. tudo mais, né? Então a gente também acompanha o canal de vocês aí. Isso aí. Alguma coisa diferente, muito diferente, que o senhor acha que aqui no Brasil a gente poderia estar adaptando, vindo lá do Japão? Uma coisa assim que o senhor acredita, nossa, isso aqui ia fazer muita diferença para as pessoas. eu acho que educação, A educação. respeito com o próximo, né? Uhum. Lá o pessoal procura não se intrometer, mas se precisar de ajuda, está sempre pronto, né? Entendi. Então, por mais que ele veja que, vamos supor, você esteja fazendo alguma coisa que ele possa, se não for solicitado, ele não vai se intrometer. Uhum. Mas, se caso que você necessite alguma coisa, ele veja que você está necessitado, ele vai te ajudar. Isso é Enquanto muito... ele fica na sua e você fica... Se a pessoa vai querer ajudar e às vezes a pessoa não quer, né? Exato. E aí a gente percebe também aquela coisa do ajudar Sim, porque gosta de ajudar, sim. né? Não porque tem um interesse em Perfeito, ajudar, exatamente. né? Porque muitas vezes as pessoas elas vêm te ajudar, mas para te cobrar depois Exatamente. aquela ajuda, né? Exatamente. Então também precisa ficar claro isso. Uhum. Nós precisamos ser mais solidários com as pessoas, né? O ajudar sem a intenção de querer algo em troca. Isso é Empatia, né? importante. Empatia. Você sentir essa empatia e você vê que às vezes o seu próximo está tão próximo e você não enxerga que ele está precisando Exatamente. de ajuda, né? Você vai ajudar qualquer pessoa aleatório ou que você não conheça e esquece de olhar para o lado, né? Às vezes a pessoa que está do teu lado está precisando muito mais da tua ajuda. E a ajuda que eu digo, nós não estamos falando aqui da condição financeira, não é disso que a gente está falando, né? É de uma boa ação, é de sentar, deixar um pouquinho do seu tempo. A maior ajuda que você pode dar para alguém é deixar um pouquinho do seu tempo de vida para que aquela pessoa desfrute da tua companhia. É estar realmente presente para aquela pessoa. Ouvir mais do que falar. Né, Porque o nosso tempo é o bem mais precioso que nós temos, né? E você doar esse tempo é muito bom, né?
Vocês estão percebendo que até a nossa entonação de voz aqui mudou, né? Os nossos podcasts normalmente são mais, né? Ele é calmo, Imagina. gente. Essa energia, ela emana aqui dentro do estúdio. Vocês não estão percebendo, mas eu queria que vocês estivessem aqui, ó, sentadinhos do nosso visitassem as lado. casas, a casa dele é a mesma coisa, tranquilo. Nós vamos falar dessa parte agora da construção. Já falamos um pouquinho do Japão, das tecnologias, a gente fala assim, tecnologia japonesa, né? Garantido, né? Garantido, né? Mas eu quero agora voltar um pouquinho lá para quando o senhor estava lá no seu local, lá em São Paulo, Perfeito. que surgiu ali uma luz e falou assim, não, eu preciso agora procurar um lugar aonde eu vá me aposentar, que eu quero ter um pouco mais de qualidade de vida. Por que Toledo? O que levou o senhor a vir para cá? Sim, porque a família da Helena é tudo aqui de Toledo, né? Tá explicando. Então, eu vim para Toledo, eu conheci Toledo e, apesar de não estar 100% administrativamente, mas eu senti uma cidade próspera, né? Precisaria de uma boa gestão de prefeitura, alguns ajustes, ter sorte de ter uma boa administração para ela deslanchar, como aconteceu. Né? Mas o senhor já tinha essa visão lá atrás. Isso, porque eu vim com todo o know-how da empresa, né? Porque é onde a gente trabalhou, ali nós administrávamos 148 empresas. Então eu adquiri um know-how, uma experiência que jamais ia encontrar em algum lugar do mundo. Então eu vim com essa experiência para cá e eu utilizo dessa experiência até hoje, né? Para aperfeiçoar tudo que a gente faz e tudo mais. Você tá olhando para ele e você tá achando que não, né, gente? Eu também fiquei surpresa quando eu parei para poder conversar, que eu conheci um pouquinho assim da história do seu Isamu. Aquilo me surpreendeu de um jeito. Eu falei, não, a gente tem que ter mais tempo para poder conversar. E não é só sobre negócios, porque essa pessoa é de uma espiritualidade assim fantástica. Até por isso que a gente está calmo, tranquilo aqui no estúdio, né? Você percebeu isso, né? Sim. Mas esse já é um outro assunto. Agora, o senhor disse que o senhor analisou a cidade, veio conhecer a cidade através da Dona Helena. Perfeito. Analisou a cidade e aí veio, construiu a sua casa e não chegou nem a morar. Foram 3 construções que foram vendidas. Perfeito. E aí aproveitou esse nicho. Opa, eu acho que eu tenho um pouquinho de talento aí para poder construir, né? Foi exatamente então vamos aproveitar. Isso. E na hora de montar a sua equipe de trabalho? Como que foi isso? Eu tive muita, assim, rejeição, como é de costume, porque é muito difícil você tirar hábitos, né? Alguém que já trabalha há 10 anos, então eu encontrei muito assim, vamos tentar fazer isso, aquilo, mas a gente já faz isso há 10 anos, mas com paciência a gente foi convencendo, né? Todo dia, e até hoje a gente faz isso, né? E é importante isso, que você tenha esse contato, né, com o pessoal. Eu tenho uma equipe que trabalha hoje há 12 anos comigo, mas todo dia a gente faz uma reunião, 7h15 da manhã, isso para dar um choque. Choque de atenção. Quando você faz uma casa popular, se risca um quadrado, faz um X, não tem problema. Não tem segredo nenhum. Quando você faz casa de alto padrão, que uma parede depende de outra, então você precisa de muita atenção, porque se você faz errado, tem que quebrar. Não é só quebrar, é desperdiçar seu tempo, tem que alugar uma caçamba, né? Para alugar uma caçamba hoje é muito simples. Você contrata uma empresa de entulho, você aluga uma caçamba média em torno de R$300. O difícil é mandar recolher ela cheia, que ela custa uma média de R$1.500 a caçamba. Ninguém faz essa conta. Né? Verdade. Porque tudo que você compra num lote que está vazio, você já pagou. E sai na forma de entulho, que até pouco tempo não tinha empresa para aproveitar, reaproveitar esse entulho. Era tudo jogado na natureza. Então você agride meio ambiente, principalmente seu bolso. E uma obra, diz que é comum utilizar de 30 a 40 caçamba, R$1.500, dá quanto? 45, 50 mil reais. Nossa, mas isso é um gargalo da construção. Aí Exatamente. a pessoa acha, não desiste de construir porque não vê retorno financeiro. Sim. Mas não para fazer essa compra. Mas há uns tempos atrás,
eu chegava até a comentar com os outros consultores isso. Eu falava, não, se eu for ficar chamando a atenção de pedreiro, ele vai embora, ou senão cria um mal-estar. É melhor cobrar do cliente no final e tudo bem. Quer dizer, você omite, né, o problema para cobrar do cliente. Exatamente. E além de todos os outros, né? Todas as outras agressões, meio ambiente principalmente, porque a gente tem que se preocupar com isso hoje, né? Muito. E esse procedimento hoje não se funciona mais, porque você tem que procurar enxugar, você tem que procurar para apresentar uma coisa boa e com um preço mais justo e abaixo do valor do mercado. E a equipe de construção, e a qualidade da tua obra, então começa na qualidade da tua equipe. Exatamente. Humanizar, né? Os pedreiros, eles ganham muito bem, tá? Eu tenho 3 pedreiros hoje que trabalham por 10, mas ganha por 2, né? Por 10 não. Então, deixa claro. Ganha por 2. Olha a hora que vai aparecer já muita gente querendo trabalhar com o seu Luiz aqui. Então, a gente percebeu que não é quantidade, sim qualidade. Sim. Então, são 3 pedreiros que dá conta por 10 pedreiros, né? Entendi. Eles são capazes de abrir 40 sacos de cimento num dia. São mais de 50 sacos de cal. Produtividade ali alta. Mais de 50 sacos. 6 metros de areia e 6 metros de concreto, de pedra. Você já chegou a fazer essa conta? Em 3. Eles são capazes de assentar 500 tijolos por dia cada um. São 1.500 tijolos por dia. Então, quando der para trabalhar, eles trabalham. Trabalho. Mas como que o senhor consegue garantir essa qualidade com essa equipe? Além do salário, então é essa reunião que o senhor faz. Exatamente. Pega essa dica aí. Conscientizar, evitar desperdício, porque assim você oferece um produto melhor com preço menor. Com certeza nossa obra vai ser sempre 100, 150 mil abaixo do valor do mercado. Isso já é um valor para pagar as despesas e começar a mobiliar a casa. Né? Com então, certeza. todo mundo já começa a fazer essa conta, né? Então, a gente tem essa condição aí. Primeiro, você comprar todo o material à vista e negociar diretamente com o proprietário de construção e tudo mais. Então, e eu procuro incentivar o comércio interno. Nem Cascavel eu vou comprar, eu procuro comprar em Toledo, porque você tem que incentivar o comércio local. Mas você exige qualidade e preço. Então, eu chego na Neo Reveste, por exemplo, a gente vai falar com a Dila, com a Lindo, a gente se fecha lá no quarto. Então, a gente vai querer todo o material de primeira com preço de custo. Eu pago isso aí à vista e com 3, 4 meses de antecedência, né? Inclusive... Que para eles é bom e para o senhor é bom. Sim, porque ele tem esse montante, ele trabalha com esse valor, ele pode até dobrar o capital. Então, todo mundo ganha. Exatamente. E outra, se ele deixar eu sair da casa, se eu pisar em outro lugar, eu não volto mais. Não volta. Não é? Então, e é assim em qualquer comércio. Em qualquer lugar. Eu não dou fidelidade em nenhum casa de comércio. Eu conheço todos. Aquele que me oferecer um bom material, um bom preço, a gente vai negociar. Né? E claro, a gente compra sempre com antecedência. Por exemplo, coisa de material. Todo mundo compra material, revestimento, tudo no final. Sim. Mesmo que ele tenha condições de comprar. Um porcelanato, em 6 meses, ele não vai sair de linha. Né? E não vai ficar ultrapassado se colocar. Né? E a gente tem uma vantagem, para a gente trabalhar no ramo, você pode comprar no catálogo. Isso é fato, é verdade. Porque você não precisa comprar o produto que está ali. Não. Né? Você pega o catálogo, vamos supor, do Portinari, você folheia. Como você tem uma certa experiência, você fala, eu quero revestir essa parede. Então você pega o catálogo e escolhe. Você vê um material, opa, isso aqui acho que vai ficar bom ali. E pela essa familiaridade, você acerta 90%. É o feeling, né? Se você não tem essa experiência, pega o material, a cerâmica, coloca na parede e ainda tem dúvida. Será que vai ficar bom? Né? É verdade. É isso. Eu tenho, numa casa que a gente está acabando de pintar agora lá no centro, próximo aqui, que tem um painel com um Portinari que ainda vai sair no final do ano aqui. Então, tem essas possibilidades de você estar sempre atualizado. Né? Isso é legal, porque as suas obras sempre são mais modernas, né? Com produtos de ponta, com produtos de lançamento. Isso. Não quer dizer modinha, tá, gente? É produtos de qualidade e produtos de primeira.
É produto de ponta mesmo. Está sendo lançado. Eu não consigo entender ainda, né, como que o senhor consegue estar sempre assim antenado nesse Sim. meio da construção civil. O que o senhor faz para estar sempre à frente, um passo à frente da construção civil? Homem japonês, né? Caraca, tecnologia japonesa? Não é curiosidade. Vamos supor, você está focado no que você está fazendo, né? E você tem aquele amor. Eu adquiri amor, eu sou apaixonado em construção, né? Então, você frequenta a feira, como aconteceu em Cascavel agora esse final de semana. Você está sempre, vai em São Paulo. Tem reunião de algum material que vai fazer uma reunião, vamos supor, em matéria de construção. Eu procurei, levo o mestre de obra, né? O meu mestre de obra, ele já fez curso elétrico, hidráulico, colocação de piso. Porque se ele não entender de eletricidade de encanamento, como é que ele vai discutir alguma coisa que foi feita errado? Então ele está observando tudo que está sendo feito. Primeiro a gente tem que entender para depois cobrar. Tanto é que quando tem alguma... Lá dele ele tem condições de discutir com o encanador. Vamos supor, olha, aquele cano ficou um pouquinho mais baixo, a hora de colocar o gesso vai atrapalhar, uma coisa assim. Que já aconteceu isso. Porque ele fez curso hidráulico, né? Não que ele vá fazer o serviço, mas ele tem que entender Exatamente, o serviço, né? ele tem que saber o que está acontecendo em sua volta, né? Muito importante. Então, uma equipe qualificada também aí, né, São Luís? E ele, um dia, perguntando para ele, falei assim, quando você não quiser mais, você está enjoado de construção, né? E também é um serviço para, no máximo, 15 anos, tá? 15, 16 anos, que esse último mestre de obra, ele trabalhou 16 anos, né? Se aposentou, porque o corpo não aguenta mais. É muito demais, judiado, é muito puxado, muito puxado. Então eu falei, o que você gostaria de fazer? Mecânica. Falei, tá, então vamos estudar? Estudar, Tolisa? Eu falei, sem estudar, porque você vai ficar arrumando carro antigo, porque carro atual é tudo chip, tudo computadorizado, tudo, né? Você precisa... Então tá, ele foi no Senac, terça e quinta, fazer estudo de mecânica. Puxa, que então, legal. Agora dá algum problema no pessoal lá, ele vai lá e arruma. Falei, tá vendo? É isso, já vai treinando. Então, na verdade, não é só uma equipe de trabalho, né? São todos... É muito mais do que isso, se torna uma parte da sua família. Exatamente. Ali, né? Então, eu cuido também da parte financeira deles. O senhor que cuida? Sim. E eles confiam assim? Eu arranjo uma briga tremenda com as esposas. Olha só! Porque às vezes acontece assim, minha máquina lavar está dando problema, né? Acho que eu vou doar para não sei quem, para um parente. Falei, vamos chamar um técnico? Aí chama o técnico, vai lá, olha, está funcionando, vamos esperar mais um pouquinho. Eles ficam pé da vida comigo, né? Então, chega e fala, bom, a gente faz uma lista de despesa fixa, né? O que eles querem, prestação, isso, aquilo, tal, luz, água, tal, e separa um pouquinho para lazer. O resto não existe. Estou pensando, porque senão... querem trocar de carro toda hora, porque tem dinheiro, então vai trocar. O dinheiro está muito disponível, exatamente. né? Aí festança todo dia, churrascada, cervejada. Isso, né? Vai embora. É viagem para lá e para cá, então não vai fazer, não tem a preocupação de pensar na manhã. Então eu faço questão de olhar essa parte, não existe, tá? E quando junta seus 150, 180 mil, compra uma casa. Falei, isso aqui é a garantia de vocês. Tua aposentadoria. Exatamente. Como aconteceu com o Giovanildo, que ele comprou 6 casas. Olha só. Ele ganha 12 mil reais hoje de aluguel. Só de aluguel. Mora lá em Eretama. Um sítio, ele comprou um sítio de... Comprou um sítio também. Ele comprou um alqueire. Ele achou que é muito grande para ele cuidar. Meu Deus do céu, é muito grande. Eu fiz isso para mim não me ocupar. Enfim, eu falei, Giovanildo, Eretama é o seguinte, é uma cidade turística, né? Onde tem a Jurema, né? Jurema, tá? E é uma cidade bem aconchegante, tem bons supermercados. Tá? Então, as pessoas aposentadas não querem mais ficar na cidade, eles querem morar em chácaras, né? Ali próximo da cidade, mas acostumaram com boa vida de ir no mercado, comprar as coisas. Tá. Sim, próximo. Então eu falei, por que você não faz assim, divide assim 3 mil metros, 5 mil metros, e faz chalés. Chalés assim, tipo, turístico. Diferente. Chalés assim de alemães, tá? De madeira, tá? Mas será? Faz uma para experimentar. Para alocar. Mal tinha acabado, ele vendeu. Vendeu? Vendeu. Aí ele começou
Dividiu a terra, deu 24 mil metros, tudo assim, 3 mil metros, 5 mil metros. Ele fez várias. Mas ele fez uma exigência. Eu só trabalho no expediente da prefeitura. A prefeitura fechou, também não trabalho. Deu meu horário, Sim, acabou o expediente, assim, estou indo pra casa. 4h30, 5h, acabou o expediente. Tá. Mas agora é uma coisa que para ele é como Sim, se fosse um lazer, não é mais exatamente. um trabalho, não é uma obrigação, né? Ele ficou com 5 mil metros, agora ele está achando que está muito grande. Não, Ainda tá grande. Para com isso. Caramba, mas Isso. que legal! Olha só, então, além de tudo, o senhor mostra uma outra forma de viver para as pessoas, né? Sempre é possível você diversificar, você fazer coisa diferente, alguma coisa que, né? Construção ele entende muito. Então, para aquele foi um hobby, né? Ele foi uma diversão, né? Que legal. Aqueles velhos amigos que ele tinha, então vieram morar próximo dele, então tem sempre uma vizinhança por perto, né? Agora ele pode fazer o churrasco dele, né? Então, agora está aposentado, isso, tem lá o seu ganho mensal, então agora ele já tem o direito de fazer aquele churrasco todo fim de semana. Mas tranquilão. Tranquilão. O meu pessoal todo ele tem casa própria, tem seu carro de passeio e tem um carro de trabalho. Tem 2 veículos. Sim. As mulheres, então, ficam muito felizes com essa administração. Agora estão mais em paz comigo, mas antes foi uma briga. Agarrou uma briga lascada com a mulherada, hein? O que esse japonês veio se intrometer na vida da Na gente? vida pessoal, mas agora entendem que é para um benefício, né? Sim. Pensando no amanhã. Né? Você tem que sempre pensar no amanhã, né? Nossa, muito legal isso. E quem posso, eu também oriento. Tem muita gente que a gente orienta, mesmo em comércio, né? Tem vários comércios que a gente orientou. E o prazer meu, muito obrigado, assim, a pessoa se dá bem, eu vi que seguiu em frente, né? Sim. E foi em frente, tá bem, então isso é uma gratidão muito grande para mim. E o senhor é uma pessoa benquista por todo mundo, porque por onde obrigado. o senhor passa, as pessoas demonstram isso. Muito obrigado. As pessoas param para lá cumprimentar para eles. cumprimentar. É difícil. É muito difícil um ser humano que cause esse impacto. Poxa, muito obrigado. É muito brilho. Imagina. Mas assim, nem tudo são flores, Sim, né? claro. Então tem os desafios diários. Sim. Um deles é as famílias logo no começo, que o senhor identificou aqui, que falou, eu comprei briga com as mulheres. Sim. Né? E assim, no seu dia a dia, qual é o desafio diário da construção civil que o senhor pode pontuar aqui para o pessoal que está assistindo? Olha, não comigo, mas eu noto que tá difícil de encontrar mão de obra boa, né? Acho que em todos os setores. E na construção civil também não é diferente. Os jovens de hoje não querem mais saber de trabalho pesado. Ter esse foco, trabalhar, aprender. Eles não querem aprender. Eles querem fazer as coisas do automático, né? E então hoje tem mais tecnologia, então você utiliza as máquinas, os aparelhos, enfim, ajuda muito. Mas eles não pensam. Nós precisamos de pessoas, trabalhadores que utilizem a cabeça, sabe? E não só vão lá no automático, faz o que acha que tem que fazer, mas ele não te dá uma ideia, ele não se especializa, ele não quer isso, né? Ele quer receber um salário. Porque o arquiteto, né, da internet. O arquiteto é o seguinte, o monitor é tudo que você põe nele, né? Ele aceita. Tudo que você joga nele, ele aceita. Agora, será que essa teoria na prática é igual? Não. Ali que você vai ver o problema. O laboratório é a construção. Então, ali que você vai ver se... Então, tem muito mestre de obra também que omite. Né? Ele vê um problema. Não, o engenheiro pediu assim, vou fazer. Então, se não der problema, muito bem. Se der algum problema, não. Eu cumpri o projeto. Né? Poxa, é um ser humano que está fazendo o projeto. Né? É passível também. E o monitor aceita errar, tudo né? que você joga nele. Né? Exatamente. Então, tem que pensar nisso. Então, eu trabalho com o Mauro Malmo e o Eduardo Bombardelli, que quando eu vejo alguma coisa que poderá dar problema, ou que a gente pode melhorar, inverter uma viga, fazer, diminuir algum pilar, reforçar outra para diminuir outra, não. Então, só que, assim, você vê o problema e dá uma ideia, uma solução. E chama eles, porque contata eles para dar um pulinho na obra.
E eles largam tudo e vêm ver, porque sempre tem alguma coisa interessante, né? Porque assim eles, opa, aquilo lá então não funciona dessa maneira, ou funciona de outra forma. Então eles já anotam, já veem isso e procuram não repetir assim A mesmo. experiência do canteiro de obras, é isso que eles adquirem lá com o senhor. Então, Mas isso é legal e, na verdade, eu acho que deveria se estender para todas as áreas, sim, né? Sim, a tal da humildade para aprender com o próximo. Exatamente. Ninguém está querendo tomar o teu trabalho ou dizer que é mais inteligente do que você no que você faz, né? As pessoas só estão presenciando alguns fatos e que podem contribuir para uma melhoria até na qualidade do trabalho da pessoa. Principalmente não omitir, né? Porque quem está na obra, ele adquire uma certa experiência igual ou mais que um arquiteto, né? Só que ele vê um problema e ele omite. Ele omite porque aí a bomba estoura, prejudica quem é o proprietário da obra e o arquiteto. Mais o proprietário, né? Porque ele vai arcar com todas as despesas. Né? O que você ia falar? Na verdade, como você falou do Soição, uma frase que ele falou: se você vê um problema, você vai falar e tentar ajudar. Claro. Mostra uma solução. Satirizar. Não. Em todas as áreas, né? Sim. Eu Soição. Isso. Tá com problema numa coisa que foi feita. Eu vi que tem uma coisa. Olha, eu tô percebendo que eu acho que não tá tão padrão assim. Vamos tentar resolver. Sim. Existem formas de se falar. Exato. Aquela pessoa que, aquela pessoa que vê o problema do outro, pega aquilo e faz publicidade, né? Você não tá ganhando nada com isso. Não ganha nada, na Agora, verdade prejudica, né? Aquela pessoa que vê um problema, sabe falar sobre o problema, chega em você de uma forma educada, eu acho que isso aqui talvez não esteja tão legal. Eu aprendi assim, a gente pode fazer, posso te ajudar a melhorar. Isso é legal, porque você ganha mais pessoas. Agora, e você aprende com isso, né? É uma coisa nova. Sem satirizar. Né? Sim. É bem na verdade, não chega a ser uma crítica, né? Não. Eu não vejo como uma crítica. Eu também não. É uma melhoria. É uma parceria. Parceria, é a palavra. Parceria. Isso é muito legal. Então, eu tenho uma parceria já há mais de 15 anos com os dois que, olha, é fantástico. E o Mauro e o Eduardo são pessoas, assim, simples, né? Eles são, assim, bem acessíveis. Eles dão abertura para você sugerir, né? Olha aí, Mauro, Eduardo. Já deixa o like no canal. Deixa o like aqui, ó. Ó o jabá. Seu Luiz, o senhor já me falou dos desafios. O senhor me falou já de algumas qualidades, que são algumas habilidades que o senhor tem. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouco mais sobre as habilidades e qualificações necessárias para um bom profissional da construção civil, porque eu acho que isso é muito importante. Tem gente que está pensando em construir e tem gente que está desistindo da construção. Perfeito. Então, o que o senhor poderia contribuir para falar sobre as habilidades, as qualidades, as competências desse profissional? Por exemplo, eu quando decidi construir, eu falei, puxa vida, eu preciso aprender a fazer casa residencial, né? O habitual, assim, você começa a fazer casa popular para aprender o mercado, porque é mais simples, né? Para ver como funciona isso. Então você compra lote na periferia, mais barato, faz casa popular, depois você vai, né? E eu comecei assim também, e eu continuo na casa residencial, porque eu acho assim, enquanto eu não aprender a fazer casa residencial, eu não vou partir para sobrado e tudo mais. O que acontece com o pessoal? Ele começa dessa forma, ele capitaliza um pouco, ele quer fazer sobrado. Aí ele faz sobrado uns anos, capitaliza, ele quer fazer prédio de 2, 3 andares. Ele faz mais um pouco esse sobrado, quer fazer 10, 12, assim por diante. Ele acha que é o bicho da goiaba, ele sabe que ele domina tudo. Erro, ele não sabe fazer nada. Não. Ele não se especializou num segmento. Entendi. Sabe, Cleiton? Sim. Então, eu estou tentando me especializar nesse segmento já há mais de 20 anos. Quem sabe mais 20 anos para me aprender. Então, é modéstia, tá, gente? Não é. É fato. É de mim isso, né? Então, porque nós estamos sempre inovando, né? Eu fui um dos primeiros a começar a fazer pé direito alto aqui. Sim, né? Isso é verdade. Vamos fazer de 3 metros em vez de 2,70, 2,80 padrão?
Olha, ficou bom, né? Vamos fazer 3,20 na próxima? E foi assim, 3,50. Hoje a gente faz de 6 metros, chegamos a fazer até de 9 metros. Né? Aham. Então, Fica lindo o imóvel. aí assim. a gente associa a altura com a posição do lote para não perder o corredor de ar norte e sul. Iluminação. Iluminação e tudo mais. Então, sempre numa casa que possível, eu procuro fazer entrada de ar natural. Sol, por exemplo, principalmente o sol, né? Tem casa que bate sol a tarde toda, né? É uma maravilha. Lindo, porque além da economia, da sustentabilidade, É né? vida, né? Aham. É outro astral, né? Outro astral. Então você tem uma ventilação, a casa não mofa, né? Tem uma circulação boa de ar. E as pessoas parecem que ficam mais alegres lá dentro, né? É verdade. Dá mais alegria isso aí. É verdade. Então sempre tem alguma coisa para melhorar, então parece que não tem fim. Aí melhora uma coisa, aparece uma outra que você fala, não, isso aqui eu tenho que melhorar um pouquinho também. Na próxima eu acerto. Aí vai na próxima, tem outra coisa para poder melhorar. Então exato. é sempre essa busca. Exatamente. O senhor me falou de um ditado japonês. Sim. Qual é o ditado? Existe uma filosofia oriental que fala sempre possível melhorar, né? Sempre Não possível. que você não esteja satisfeito com o que você está fazendo, mas você tem um outro olhar, veja as coisas com outro olhar, para que você não é defeito, você não é procurar defeito, e sim o que está bom, melhorar. Entendi. E sempre você melhora. Por isso que até hoje, então, o senhor continua construindo casa Residencial. Já me falaram, por que você não faz sobrado? Sim, eu não aprendi a fazer casa residencial ainda. O pessoal acha que é ironia, né? Mas não é. Não é. Realmente é foco mesmo. Enquanto eu não dominar a área de casa residencial, eu não vou me aventurar. Eu já administrei, já ajudei, né? Mas eu mesmo chegar e comprar um lote, construir, não. Falar nisso, eu não tenho o hábito de comprar um lote, terraplenar, passar a máquina e começar a construir. Ah, isso é verdade, porque as suas obras, elas levam um tempo para começar. Sim, no mínimo 90 dias, porque eu quero que o solo estabilize com chuva e sol, naturalmente, porque milagre não se faz, né? Então, não adianta ficar passando máquina. Para ganhar tempo, o pessoal já passa a máquina, então ali está tudo fofo. Então, durante a construção, ele vai se acomodar, né? E depois de pronta também. Então, há muito mais chance de trincar a obra, por mais que você faça um bom alicerce, você reforce devidamente, né? Faça risca todo o processo, alicerce, mas não adianta, porque o solo não está seguro. Né? Então, antes do senhor iniciar uma construção, o senhor já providencia o terreno, Sim. Enquanto já está construindo outra casa. Eu estou preparando aquele. E deixa aquele terreno sendo preparado. Exatamente. Então, você vai colocando terra, depois passa uma pratola de 8 toneladas e aquilo vai acomodando. E quando você viu que ali acomodou um pouquinho mais, você coloca mais uma. A hora que parou de movimentar, você fala, bom, agora está pronto para construir. Caramba, por isso que a qualidade de obra então é tão boa assim. E tem uma dificuldade muito grande de perfuração. Ah, porque o solo compacta. Tem um pessoal que perfura, chega lá, perfura, e, assim, em uma hora ele perfura vários. E nas minhas obras a pessoa fica meia hora fazer uma. Né? O que está acontecendo aqui? Porque trabalhou. Mas acho que aí você percebe que realmente ele está firme. Né? Então as pessoas já até se preocupam. Ixi, o terreno é do seu Isam. Sim, tem um senhor que fala isso. Dificuldade para perfuração. Eu vou perder o dia lá. Ele já fala assim, eu vou desmarcar hoje para outra compromisso, porque eu vou passar o dia todo. Vou passar o dia lá fazendo. Nós somos de novo, lição. E tá certo. E tá certo. Não é? E quando o senhor se depara assim, com alguma intempérie do próprio solo, como já aconteceu, que a gente já conversou uma vez sobre isso, um terreno mais rochoso, que não tem condições, o que o senhor faz com isso? Porque é um desafio? Então, muita gente desiste? Não. Você vai aproveitar esse desnível, ou essa diferença de solo, para fazer um outro projeto. Né? Muda tudo. Por exemplo, essa última obra que a gente fez no centro, ele tem 5 metros de aclive. Né? Então a gente fez um corte de 5 metros por 10 em todo o lote. Tiramos 42 caçambas de pedra. Pedra? Pedra, rocha. Aí o pessoal falaram, puxa vida, vocês acho que vai desistir de construir, vai montar uma pedreira.
Falei, não, nós vamos até o fim. Então foi assim, quebrar rochas aqui. Então, normalmente a gente leva 15 dias para fazer o alicerce. É o tempo de 15 a 16, 18 dias para fazer o alicerce. 4 meses a gente levou para fazer o Aquele alicerce. terreno. Por quê? A gente fez esse corte, fez um corte de 5 metros por 10, fazer garagem, 53 metros de garagem, ficou 106 metros embaixo. Então a gente dividiu no meio, né? Dividiu no meio, fizemos 2 garagens de 53 metros. Nossa. Aí fizemos uma passagem lateral com 15 degraus e no fundo 15 degraus e uma parede sólida para fazer uma plataforma caso queira, né? Então, aí nós fizemos uma plataforma em quase todo o lote, só deixamos no fundo para fazer a jardinagem e piscina. Fizemos um concreto de 60 em todo o lote, até por cima da onde ele fez o corte. Nossa. Aí começamos a casa 6 metros para cima. Caramba! Nossa, essa casa tá firme, hein? Sim. Essa tá firme, essa Tem- não vai nem... Tem 8 mil quilos de aço verdade. 8.000 quilos. Olha o desafio, onde muita gente ia desistir. Sim. O próprio pessoal piloteário fala, nossa, isso não vai continuar. Não é possível. E foi até o fim. Foi. Já tá pronta a casa. Sim. E assim... E agora o pessoal ficou olhando e agora vamos fazer igual. Não, quando a gente começou, Copiar. muita gente desistiu de comprar, aí viu o que a gente estava fazendo, vieram lá ver o que a gente estava fazendo, né? E naquela época de retirada de pedra, quebrar, o pessoal realmente desistiu mesmo. Mas depois que a gente começou a fazer o platô, começou a levantar, bom, então é possível fazer, né? Aí já passou aquela fase de movimento, a parte né? mais crítica. Mais crítica. Mas Aí, a ideia veio do senhor fazer dessa forma. sim, porque era a única forma da gente idealizar o local e não perder essa visão, porque E é lindo aquele lugar. eu fui convidado pela dona Valdirene porque ela disse que não estava vendendo. Todo mundo achava que era solo difícil de construir, aclive, declive, né? Então eu falei, puxa vida, por que não? Olha o desafio. Desafio, exatamente. E também um outro fator que eu decidi construir ali. Se você quer alguma coisa central, no centro, você vai ter que comprar no La Salle. La Salle só tem casa antiga e você vai gastar muito para deixar na sua ideia e não vai ficar não vai ficar bom. Como teve o exemplo de um casal que comprou uma casa por 3,5 milhões, gastou mais 1 milhão e pouco para deixar mais ainda. Aí agora eles querem vender, não consegue, porque o casal chega lá e fala, foi reformado, né? Porque as paredes não combinam, a altura não combina, uma série de coisas, né? Percebe que foi mexida, foi reformada. Então não fica igual, né? Porque é uma construção de 30, 40 anos, você faz atual, então não... Você modernizou, mas ela não se adaptou. Não se adaptou. Entendi. Então eu falei, bom, como não tem opção para o centro, e ali é centro, né? Eu falei, então vamos construir ali. E teve uma boa aceitação. E né? ficou linda, porque eu já fui ver. Ficou linda. Ficou muito bonita. Agora você precisa ir ver ela limpa, porque Com agora está limpa. Foi limpa. Tem que ir lá visitar. Vamos lá. Seu Luiz, uma outra coisa. Nesse desafio que Sim. o senhor encontrou nesse solo, Sim. o senhor utilizou de algum tipo de tecnologia ou material mais tecnológico? Porque eu vejo, como eu falei, o senhor está sempre antenado, está sempre Perfeito. um passo à frente. E esses desafios parece que movem o senhor a buscar ainda mais o conhecimento. Perfeito. Como que passa essas ideias? O senhor idealizou, não, eu vou construir aqui, é possível. O senhor não se sentiu desanimado em nenhum momento? De jeito nenhum. Eu gosto do seu Sam. E você sabe que eu adoro uma treta também. Você também. Pra quem não sabe, agora o patrão me desafiou a fazer um projeto arquitetônico aí num condomínio e tal, e aí eu vou desenvolver a logo do projeto e eu adoro essas coisas diferentes. Não é? Eu adoro. Mas o seu Sam é uma inspiração, não adianta. Você vai estar lá 10 anos da minha 20, 15 Não. Porque a gente vai lá ver o negócio, você vê, Você fala, como é que pode ser Sam? Como é que você pensou nisso? Você entra na casa com aquela luz, assim, você abre uma janela, aquele vento, fala, não, aqui o cara já pode fazer isso, aquilo. Até a gente que trabalha com imobiliário, a gente fica, poxa vida,
é um negócio muito legal mesmo. É diferente. Às vezes o ele vai lá, o cantinho ali do negócio. Não, aqui eu fiz de um metal diferente. Por quê? Porque aqui, não sei o que, ele vai no banheiro. Esse quadradinho aqui, ó, é diferente. É tudo muito bem pensado, né? É tudo muito bem pensado. Não tem copia e cola. Não tem. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa funcional, né? Moderno, isso aqui, mas tem que ser funcional, né? E um metro quadrado é muito caro. Então, você tem que realmente aproveitar cada centímetro da casa. Então, você faz de uma forma, um projeto que você possa aproveitar realmente todo centímetro da casa, né? Sem restrição. Então, você está no quarto, você não precisa dar a volta do quarto para sair para fora. Você sai da janela da casa. Né? Você faz janela, já a janela a porta. Né? E como você faz uma boa privacidade, faz muro de 5 metros de altura, né? Só se o cara tiver num drone lá em cima, né? Mas se for normal, você pode sair de pijama. Vamos ver o tempo como é que tá? Fazer lá fora? Não, você abre a janela, sai lá fora, dá uma espreguiçada, volta. Né? Nossa, que legal. E outra coisa que eu acredito também que preserva muito a questão da qualidade, da durabilidade das suas obras, é essa paciência, né? De esperar com que as coisas por si, que a natureza por si haja, para você não ficar impactando demais, forçando demais as coisas a madurarem antes do tempo. Porque o tempo é muito caro, você quer fazer a obra rápida, você acha que está ganhando tempo, mas você transfere um problema para o proprietário. É porque a parede depois começa a rachar, ou o piso começa a ceder, e aí o pepino está maior do que se você tivesse esperado, né? Maturação do solo, né? Putz, isso é muito legal. Prestem muita atenção. Então, você que está querendo construir, pega a visão e a experiência, a expertise de mercado e de negócio do seu Luiz aqui, com toda essa bagagem que ele vem falando para nós. Outra coisa, a obra ela é constituída por etapas. Perfeito. Né? E todas as etapas são extremamente importantes. E não cabe a gente a pular essas etapas. O que o senhor pensa quando o senhor está iniciando o planejamento de uma obra? O senhor já me falou que quer que cada construção seja única. Perfeito. Além disso, num projeto, como que o senhor se sente num projeto? Como que isso brota na tua mente? Porque eu sei que o senhor ajuda dando ideias para os engenheiros ou para os arquitetos. E eles, de muito bom grado, recebem isso. Perfeito. Né? E as suas obras são extremamente modernas, são lindas. Muito obrigado. Então vem de algum lugar, vem uma inspiração, ou vem de onde isso? Vamos dizer paixão, né? Paixão por construção e fazer a obra como se fosse para você. Então, em cada ambiente você se colocar e falar assim, bom, o que eu precisaria aqui para me sentir bem? Né? Então, é sempre assim, você colocando boas energias e construindo uma forma que for para você. Como você sentiria numa casa assim? Você gostaria de fazer? Então, e não tem assim receio de colocar bons produtos, procurar os melhores produtos do mercado, né? Porque todo mundo quer coisa boa, né? E ainda mais nesse padrão que a gente constrói de classe alta, que dinheiro não é tanto problema como o de classe mais baixa, né? Então ele precisa gostar. Alguma coisa que ele viu em algum lugar, ele quer ver aqui também. Ele vai se surpreender. Puxa vida, eu vi isso aqui em tal país, você já está fazendo isso assim, não? Né? Isso é um argumento de venda também, né? Então, você mostrar que o Brasil tem competência de fazer construção igual ou até melhor do que existe por aí, né? E cada obra ela precisa ser adaptada ao seu clima, né? Exatamente. Porque tem lugares que são mais frios, você tem que pensar numa variante diferente. A posição do lote, por onde o sol percorre, aonde que o vento circula, né? Então, dentro disso, você elabora um projeto para que a obra seja bem arejada e há uma boa circulação de ar. Em alguns lugares, a gente percebe que valoriza-se muito o sol da tarde. Não aqui na nossa região, mas em alguns outros lugares aí do Brasil. Valoriza-se muito o sol da tarde. Aqui, valoriza-se muito o sol da manhã. Por quê? Porque, assim, o sol da manhã é saudável.
o sol da tarde já não é tão saudável, né? O sol da tarde, ele chega a prejudicar. O sol da manhã é um sol que vem com orvalho, já vem com a temperatura mais amena, né? Então, é um sol bem saudável. Mas isso também tem a ver muito com o clima da região, Sim, porque, por exemplo, quando a gente fala em construção civil, eu tenho conhecidos que são da mesma área, que são de Curitiba, Perfeito. né? E outros que são aqui da nossa região. Curitiba, quando você vai falar sobre valor de imóvel, os meus conhecidos lá dessa área falam, não, esse aqui é o sol da tarde, tem muito mais valor para nós do que o sol da manhã, acredito eu, porque é uma cidade um pouco mais fria. Exatamente, é isso mesmo. Aí eles valorizam mais o calor por conta da questão do mofo, né? Porque é uma cidade que chove muito. Então eu acredito que, não sei, o senhor exatamente pode me dizer isso mesmo. melhor. É isso mesmo. Por ser mais fria, como o sol da tarde é mais longo, ele aquece mais, então ele deixa mais amena a temperatura. Olha que interessante, né? Aí no frio o cara economiza com aquecedor, pô. Então. A casa fica quente mais tempo. A gente, eu sempre falo assim, que claro que nós temos boas construções, bons construtores, mas a gente ainda tem muito que melhorar. Sim. Né? Enquanto que em outras cidades aí, a gente que é do ramo há um tempinho, não que a gente sabe muita coisa, mas a gente observa que nós ainda estamos, vamos fazer uma comparação, enquanto outros lugares estão Ferrari, nós estamos ainda andando de Chevette na área da construção civil. Perfeito. Né? Infelizmente, porque tem muito mais, né? Para a gente poder estar agregando, só que a gente precisa um pouco mais de que as pessoas acreditem nisso, né? Quando você vem com algo inovador, eu percebi que também foi uma dor do senhor lá no passado, que as pessoas, principalmente os profissionais, falam, não mexe com isso não, a gente está fazendo assim, já está dando certo, não precisa mudar, não precisa melhorar. Eu vi muito isso. Né? Então, assim, gente, pelo amor de Deus, nós temos como melhoria contínua, né? Qualidade no que a gente faz, melhoria contínua. Não queira ganhar em uma única obra. Não. Presta bem atenção. Tente manter a qualidade da sua obra para o seu público. Vai melhorando gradativamente conforme o tempo vai passando, conforme você vai observando. Esse é um detalhe que não deu certo na outra obra. Infelizmente eu errei aqui. Vamos melhorar, vamos fazer o melhor. Se eu coloquei de repente um gesso X, eu vou colocar um gesso Y, que é uma qualidade um pouco melhor. Perfeito. Né? Para com essa questão. Eu quero enriquecer numa única obra que você vai fazer. Não. Ninguém enriquece assim. Né? É o trabalho, é a disciplina e é a não desistência. Você precisa persistir. Conforme o tempo vai passando, você vai agregando valor e a sua construção vai sendo muito mais bem vista pelos olhos dos consumidores. Se você não está tendo sucesso hoje, pare e reflita um pouquinho. O que será que você poderia melhorar para fazer um pouquinho diferente? Porque o ganho é consequência do trabalho, né? É o que você apresenta. Né? E se você quer longevidade, se você for fazer uma casa e parar, ótimo. Então você quer partir para essa profissão? Então procure pensar em anos. Né? Então você vai aperfeiçoando, vai fazendo, você tem que mostrar o seu trabalho. Né? Porque esse é o segredo. Eu escuto muitas vezes, eu não vou trabalhar com construção civil, eu comecei, mas eu tenho que dar 5 anos de garantia. Sim. Poxa, você vai pensar numa casa só 5 anos, às vezes a pessoa vai morar a vida inteira. Então, se a pessoa pensa assim, realmente, olha, eu acho que não é para você. Não é. Porque se você está pensando numa casa só nos 5 anos você não tem amor pra E nos problemas que você pode encontrar, então faça para não ter problemas. Então, uma vez eu fui conversar com o seu Sam sobre laje, né? Sim. Que você faz de uma forma diferente, porque você laje, tem mais tempo, né? Não, na verdade, a laje, assim, eu não acho justo, Cleiton, você vir comprar uma casa de laje comigo e te entregar isopor. E você sabe que eu vou gastar 20% a menos, porque eu vou economizar no alicerce.
porque não precisa fazer uma licença reforçada, porque Não vai vou ter pesar. tanto peso, Uhum. né? E eu vou economizar em todos os sentidos. E vou entregar um material que não é tão durável como lajota. Uhum. Lajota de cerâmica é no mínimo 50 anos, né? Olha aí. E o isopor, no máximo 10 anos, ela começa a deteriorar. E aí começa a ter problema na obra. E daí? Uhum. Então, mas por que então se utiliza isso? Porque a nossa jurisdição, nós respondemos até 5 anos. Uhum. Depois disso, o Vai consumidor reclamar que no se vire. Faustão. O consumidor que se vire. Ele que se vire. Mas aí não entra naquela situação que o senhor falou da longevidade Sim, e do exatamente. pensar no próximo. Quando eu estou Exatamente. construindo, eu construo como se fosse para mim, Exatamente. não é? Então, Exatamente. as pessoas que estão construindo só olham o lado Uhum. comercial, não olham o bem-estar de quem vai estar lá, Exatamente. né? É uma infelicidade, porque isso é uma cultura Uhum. que não é muito legal. Porque né? assim, se tem uma durabilidade de 10 anos, essas pessoas que estão me procurando depois de 10, que compravam há 10 anos, elas não viriam me procurar para comprar novamente. Exatamente. Né? Uhum. E aí Então- vai quebrar a laje? Vai fazer como? Não tem como, né? Pois é. Né? Pois Então, Infelizmente. eu tenho... há anos atrás, o pessoal falava assim, isso aqui é para minha vida toda, né? Eu vou morar aqui pro resto da vida. Era comum ouvir isso, né? Aqui eu vou ficar até eu morrer. Mas todo mundo vai procurar o seu melhor. Vai procurar de vida, isso, aquilo, então procura outro serviço. Então todo mundo, né? Para se dar bem, vai melhorando de vida. Em média, uns tempos atrás era assim, de 8 anos, 10 anos, vinham procurar. Hoje é em torno de 6 anos. Já quer mudar de construção. Sim. Então, quando a pessoa fala que, olha, isso aqui eu falei, não fala isso, daqui 6 anos você vai, mas você vai procurar, tá bem? Porque quer melhorar. Às vezes Exato. aquela casa já ficou pequena, a família cresceu, Sim. ou, por exemplo, a família diminuiu agora que é uma casa Exatamente, menor. tem isso também. né? Exatamente. Ou se a Os filhos pessoa viu uma casaram. outra e falou, eu quero aquela outra agora. Sim, sim. Me adequo melhor ali. Né? Agora eu Antes quero uma com piscina, agora eu quero com fundo, agora eu quero com Ele quer mudar. Eu quero uma, Quer mudar. eu quero outra. Tem condições de mudar, quero mudar e pronto. Eu quero uma maior. é as Isso. tendências, tudo né? bem, Ou né? trabalhava numa área, agora está trabalhando em outra, Sim. que precisa de um escritório na casa que mora, já não Exatamente. tem. Isso. Né? Então tem tudo isso. Com a pandemia veio muito o trabalho em casa, né? Aquele home Exatamente. office. É o que nós estamos pensando daqui para frente, né? Fazer Uhum. casa com escritório, com todas condições de montar uma tecnologia, né? Uhum. Todas as Automação, conexões, né? toda automatizada. Uhum. E assim, com verde também, porque a pessoa precisa espalhar um pouquinho, sair, né? Ver verde, enfim. Precisa. E são casas do futuro, eu acredito que seja dessa forma. Por isso que o nosso podcast tem uma plantinha lá em cima. Tem uma plantinha Olha que linda pronto, ali, olha que gente, maravilha. que eu amo verde, na verdade. Eu Isso mesmo. adoro. Eu tenho aqui, eu moro em apartamento, mas eu tenho um cantinho na sacada ali, que eu chamo do cantinho da vovó. Porque é verdade. Porque é onde eu tenho os meus chazinhos, minhas plantinhas, que eu converso com elas, entende? Às vezes meu filho fala assim, mãe, você tá doida? Eu falo, não, filho, que se eu converso com elas, elas ficam bonitas. Sim, verdade. Quando eu não converso com as plantas, elas ficam Sim. feias. Parece que sentem falta. Pode ser loucura da minha cabeça? Pode. Me fala, você também conversa com as suas plantas? Pelo amor de Deus, não me diga que eu tô louca sozinha. Vamos compartilhar isso aqui, né? Não, já foi comprovado cientificamente que as plantas se comunicam. Tá vendo? Olha aí. Tá vendo? Sim. Porque eu fico deprimida se não falo com elas. E elas Então, ficam tristes se, eu não falo, se não Isso. falam comigo. Eu fico contente, continue falando que eu fico contente. Eu também falo. A louca da planta, você também é a louca da planta? Sou eu. Não. Confesso, sou réu, confessa. Seu Luiz, Sim. algum projeto em particular que brilhou seus olhos e o senhor tem um carinho gigante por aquele que é a menina dos seus olhos, que mora no seu coração até hoje? Algum projeto que Que o senhor desenvolveu? desenvolvi? Uhum. Eu acho que está para vir. Tá para vir ainda o próximo. Sim. Ele é o próximo, ele é o próximo. Tem uma particularidade que eu não repito casa. Uhum. Né? Então alguém fala assim, seu Luiz, onde você vai construir a próxima casa? Eu falei, em tal lugar. Você vai fazer assim? Não. Mas por quê? Ficou tão bom, teve uma boa aceitação, eu falei, eu vou fazer diferente e melhor. Então, Uhum. você tem que ter essa vontade, né?
esse desafio de fazer. Então, é por isso que eu também não guardo imagem, porque eu quero focar que essa que eu vou iniciar é a primeira casa que eu estou fazendo. Olha que eu já fiz centenas, né? Mas como se fosse a primeira. Então eu quero Fez ter... mesmo, porque eu visitei muitas. Inclusive as reformas que o senhor fez, que pareciam imóveis novos. Muito obrigado. Tinha um apartamento que o senhor pegou e fez uma reforma nele que ficou lindo de viver. Um cantinho assim que qualquer pessoa que entrasse lá para morar ia se sentir feliz. É tanto detalhe que daí fica um detalhão. E era uma construção simples, que ele pegou como parte de pagamento de uma outra obra. Isso. E ele deu a cara dele, assim, ficou muito charmoso. Naquela época, Andréa, eu estava percebendo que vinha muita gente convidada de fora para trabalhar em cargos, né, de supervisão. E, claro, o pessoal vinha com um cargo de gerência, de diretores, e um fim de semana eles iam almoçar, depois pegar a família e sair para procurar casa. E, claro, eles iam em lugares nobres, né? E comprava casa de 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões. Aí, de repente, o filho começou a não se dar bem na escola. E a esposa também não se associou muito bem com a vizinhança. Ele está muito bem no serviço, está tudo bem, mas pela família ele vai ter que mudar, né? Pronto, tá. Ele manda um currículo, como ele é um profissional, né, de primeira, então ele é fácil dele encontrar outra colocação. E eu vi isso, né? Uma pessoa comprou uma casa no Dúlios. E então ele teve que voltar para São Paulo e botou a casa no Dúlios e ficou mais de 2 anos para vender a casa. Eu falei, puxa vida, tem um nicho aí a ser explorado. Vamos fazer um apartamento, não é o ideal, mas ele fica num apartamento pequeno, todo mobiliado, porque esse apartamento tinha tudo, né? Tinha tudo. Tinha até, eu coloquei até colchão castor. E uma televisão de 60 polegadas na sala. Televisão Sony. na sala. Sony. Então, ele não vai sentir assim, humilhado ou inferiorizado em morar num apartamento pequeno. Seria uma fase, até para ver se a família se adapta. Tá? Aí sim, aí ele dá como parte de pagamento ou é fácil de vender um apartamento daquele? E foi assim. Em 3 dias eu vendi aquele apartamento, né? Foi rápido. Aí eu falei, poxa, eu não posso ficar fazendo isso e construindo também. Então, eu ofereci para várias pessoas, a pessoa não foi para frente, eu não sei porquê. Era um nicho a ser explorado. E até hoje não tem apartamento não assim. Não tem mesmo. Não tem. Né? Para essa finalidade, não. Pois é. Nesse padrão. Porque se tivesse assim, o pessoal ia, obviamente, comprar à vista um apartamento pequeno desse, né? Que seria um quarto daquele... ia comprar e ia morar uns 6 meses com a experiência. Tá tudo bem, eu estou bem no serviço, o filho está indo bem, a esposa já se ambientou, já se ambientou, já pegou amizade, ótimo. Agora vamos procurar uma casa definitiva. Isso é interessante, é um nicho. Fica aí a dica também para você. Pega esse corte aí, editor, pega aí. Agora, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor desse um conselho para quem está aqui assistindo, né? Com toda essa sua experiência, com toda essa sua bagagem, o que o senhor poderia dizer, aconselhar para uma pessoa que está pensando em ir para a área da construção civil? Eu queria fazer uma adicional, que é uma dúvida minha, mas eu acho, senhor, isso é uma pessoa muito espiritualizada. Eu acho, a gente falou sobre, foi numa casa, daí meu neném começou a brincar, eu falei, deixa, porque se ele tá brincando, é porque tá tudo bem. A energia é boa. Se ele tá bem, é porque tá tudo bem. A criança tem uma alma pura, e se ela sente bem no ambiente, porque lá também existe espíritos de criança. Então você acha que ele tá brincando sozinho? Não, tem uma turma de espírito brincando com ela. E a criança, ela é tão pura que ela tem visões. Você não vê criança conversar, você acha que está conversando sozinho? Não, ele está com o espírito de criança. Então, o melhor termômetro numa casa, umas casas restantes, você vai visitar, se a criança correu para lá, você deixa, porque ela está sentindo bem, tem boas energias lá para ela. Agora, se ela fica assim,
Esse olha, choramingando, não quer ficar ali, quer ficar só no colo. Alguma coisa está errada ali. Não é para você aquele lugar, né? Exatamente. E o senhor é muito espiritualizado. O senhor faz meditação, o senhor lê, o senhor acredita, eu não sei, o senhor é católico? Eu estudo é uma curiosidade minha, tá? Sim, sim. Eu estudo a religião há muitos anos. Sem restrição. Aquilo que me abre as portas para me estudar, eu vou estudar. Porque como é que eu vou falar do evangélico ou de uma outra religião se eu não tiver um pouco de conhecimento daquilo, né? Eu acho que todas as religiões têm seu lado bom, sabe? Porque senão as pessoas não seguiriam ela. Então, se você se encontrou ótimo, né? E assim por diante. E eu sou muito ligado com a natureza, né? Nós fazemos parte, Deus nos criou junto com a natureza. Nós temos uma árvore muito antiga aqui em Toledo. O senhor comentou. Né? Você chegou a conhecer essa árvore? Não fui. Meu Deus do céu, Ainda sério? não fui. Eu preciso levar vocês lá para essa árvore. Uhum. É um lugar que tem gente que passa 40 anos do lado dela e não percebe que ela está ali. Olha só. Dizem que tem aproximadamente 200 anos. É uma sobrevivente, porque Toledo só tem 70 anos, sobreviveu a todas as ameaças de desmatamento e ela está ali. É poderosíssima. Imagina a energia dessa árvore. Você chega debaixo dela, ela parece que fala assim, seja bem-vindo, e te abraça. Sabe? Você sente aquela... Eu já levei pessoas lá que não conseguia ficar de pé, de tão arrepiada, que ficava uma energia tão grande. Tô arrepiado agora. Não, sério. Às vezes só de falar realmente tem. Não, mas é sério? E tem gente que chega lá, já teve gente que chegou lá, encostou ali, fez umas orações, e ela começou a chorar e não para mais. Isso é bom, porque ela descarrega. Conectou, né? Com A energia da árvore está falando assim, fique à vontade. Desabafe, chore mesmo, fique à vontade. E a pessoa sai tudo aliviada de lá. Uhum. Eu vou dizer onde ela fica. Não tem um colégio Alfa ali na Maripá? Do lado. Tem uma estradinha ali que é contramão, só sobe. Estreitinho, só cabe um carro. Nessa ali. Então tem uns banquinhos de pedra assim do lado, né? Tem a sorveteria de quilo. Então tem família que eu apresentei essa árvore, eles vão lá com os filhos, tomam sorvete de domingo à tarde. Uhum. Aí sai de lá da sorveteria, vem ali, senta ali, fica debaixo daquela árvore, contemplando. Assim. Vai lá, faz uma oração, abençoa toda a família. Tá? Mas é muito legal, tem uma energia fantástica. Sapato, sente o chão. Né? É fantástico, é fantástico. Então eu procuro reforço na própria natureza. E aqui em Toledo tem lugares belíssimos, né? Sim. Parques lindos, com muito contato com a natureza, né? Desculpa, gente. Eu acho que água, por exemplo. Água é da natureza, certo? É vida, né? Tem a água ali do seminário ali do La Salle. Uhum. Logo depois do lago, subindo ali em frente, tem um seminário. Ali tem uma gruta que tem uma água do poço artesiano. Essa água é abençoada. Olha. Essa água é abençoada. A Helena acha que essa água ajudou a curar do câncer dela, né? E tem muita gente que teve curas e a água está disponível para as pessoas? Sim. Ali tem uma plaquinha que se você quiser colaborar, fazer um pix ali para ajudar, mas não discipula a quantidade. Não é uma obrigatoriedade. Não. Faça então você pode coração. pegar seu galãozinho, vai lá, então é uma água diferenciada. Nossa, que legal. Eu quando tomo água de outro lugar, eu sinto diferença. Olha só. É uma água fantástica, fantástica. E é uma mina. Da Poço Artesiano. Poço Artesiano. Né? É considerado, já foi analisado pela vigilância sanitária, tudo é a melhor água de Toledo. Olha só. Olha que legal. É Mas fantástico. a água da mina é diferente, porque eu nasci no sítio. E a minha avó tem 80, não sei, 80 e poucos anos, ela sempre tomou água sempre foi do sítio, né? E tá lá, tá tomando água e é diferente. Quando eu fui pra cidade, né? Eu sentia muita diferença. Mas é bom saber que tem essa água aí pra gente dar um pouco lá, pegar. Experimentar. É fantástico, é fantástico. Poxa, essa eu não sabia. Então eu procuro me cercar com coisas naturais. Eu não sou muito disso. Tem um vencedor lá que ele é um ser humano igual a gente, tá? Sim. Claro que cada um, Deus dá um tem poder para ele. Né? Ele tem fé.
O que acontece com o ser humano que tem dom, que é escolhido por Deus para auxiliar as pessoas? Então nós temos esse João de Deus que, né? Ele no início, quando ele começou, realmente ele foi uma pessoa muito poderosa, que Deus deu poder para ele, de cura. Aí de tanto o pessoal insistir em dar doações e dinheiro, ele não quero, tá, mas tá aqui, tá. Ele falou, opa, né? Viu ali tão fácil assim? Possibilidade. Ele começou. Então, quando acontece isso, simplesmente Deus tira o poder dele. O homem acaba se corrompendo. É uma infelicidade. Porque não é esse o caminho que ele tem que seguir, né? Enquanto ele foi humilde, ele não cobrar aquilo que ele ganhou, né? Ele tem que doar o que ele recebeu de graça, né? A missão dele é doar o que ele recebeu, porque ele também não pagou aquilo, né? Então, foge o objetivo. Aí Deus simplesmente tira o poder. A gente percebe muito... Aí, só para completar, aí o que ele tem que fazer, Cleita? Ele tem que fingir. Ele se torna um charlatão. Mas percebeu que os poderes dele tinham... as bênçãos que ele concedia para as pessoas tinham terminado. E não são mais iguais, né? Ele não consegue mais fazer. Então, cada vez ele vai se desmascarando. Até que ele recebe o castigo dele. Né? E aqueles que acabam se doando de verdade, né, em prol do próximo. Que é muito difícil, a tentação é muito grande. Vamos falar um pouquinho sobre um deles que a gente conhece, dois que a gente conhece muito bem. Madre Teresa, né, e o Chico Xavier. Sim. São duas pessoas que viveram em prol do próximo, né, e nasceram humildes e deixaram essa terra humilde, né? Deixaram um legado, né? Pra gente lembrar como estamos lembrando agora, né? João de Deus foi tão famoso que ninguém fala mais nada. Pois é. Porque escandalizou depois, né? Infelizmente escandalizou. Então a gente precisa lembrar com carinho dessas pessoas que realmente se dedicaram ao próximo. Não estou dizendo que voto de pobreza é legal, não é isso. Não. Né? Eu estou dizendo que se você recebeu um dom, você precisa... É um talento. Sim. Né? Multiplicar os seus talentos. Exatamente. Então, né? Vamos doar ao próximo um pouco do talento que você recebeu. Né? E às vezes a gente passa uma vida e não percebe como você causa um impacto positivo nas pessoas. Né? O quanto o que você fala mexe com o outro, para o bem ou para o mal. Né? Então vamos pensar sempre para o lado positivo. Vamos ser pessoas que reforçam pensamentos positivos nos outros, pessoas que incentivam as outras pessoas a melhorarem, a crescerem, né? Ensine a você a procurar meios para você viver melhor. Né? Então, eu digo assim, não precisa de carne e osso para te orientar, não. Você vai procurar meios da própria natureza que está em sua volta, para você procurar paz, fazer uma oração. Não que seja errado você ir numa igreja, tudo bem, mas você pode complementar com coisas da natureza, né? Como visitar essa árvore, sentir o poder dela, é isso. Pega a sua família, né? Vá para um parque, deixe seus filhos correr descalço na grama, na terra, né? Deixa se lambuzar na lama, isso só traz benefício. Vai encardir a roupa, gente, é uma roupa. Pronto, lavou, pronto. Né? É uma roupa. E se não limpar, deixa para eles usarem no quintal de casa, não tem problema. Quem vai pegar bactéria, o bichinho, sei lá, o bichinho de areia, o bichinho do pé, assim, faz parte também. Né? Mas deixa a criança ser criança, deixa a criança ser feliz, deixa a criança entrar em contato, porque muitas vezes você não teve essa oportunidade. Né? Muitas vezes as pessoas são criadas na cidade grande, aí não sabem nem o que é colocar um pé na grama, não sabem o que é colher uma fruta da árvore. Não cria imunidade. Não cria. Não. E tem medo, né? Exatamente. Tem medo de tudo. Tem medo do bicho, tem medo de comer uma goiaba do pé sem lavar, tem medo de tudo. Né? Então, a graça dessa vida está nesses pequenos riscos que a gente vai correr. Vou correr o risco de cortar o meu pé na grama, gente. Mas é só um corte. Você não vai morrer por causa de um corte no pé na grama. Corre lá, vai brincar, deixa se sujar, vai comer um doce, lambuza, cara, não tem problema. Né? É tão gostoso, até a gente
Quando a gente pode extravasar essa energia da gente, vai comer uma fruta e daí que vai se sujar, deixa sujar, aproveita. É aquele momento que não volta nunca mais. E aí não tem idade, né? Mesmo que você é jovem, criança, não interessa. É verdade. É bom você fazer isso, até o seu Sam está dizendo, a gente acompanha muito o Richard, ele fala muito disso, né? A gente precisa desse contato, né? A gente vive uma vida muito tecnológica, muito vida da pedra, né? Isso. E a gente às vezes esquece das coisinhas simples, como o seu Sam faz as casas com vários detalhes, que fica bonita, a vida também tem esses detalhes, né? Que a gente leva pro resto da vida. Que nós não somos assim automáticos, né? Precisamos da tecnologia, claro, é necessário. Mas você não pode perder sua essência, que você faz parte da natureza, você faz parte de um todo, né? Tem que olhar um pouquinho dos lados, né? É verdade. Mais alguma pergunta? Que ficou aí no ar às vezes? Eu queria muito saber a espiritualidade dele. E quantos anos o senhor já está em todo? 25. 25. Estou desde 1998. E quantos imóveis o senhor já construiu, participou, entregou? Olha, centenas. Centenas. E por ano o senhor já chegou a fazer uma quantos? estatística? Na época que eu tinha 3 equipes, a gente realmente estava assim, envolvido em construir, em cada 45 dias era uma meta. Cada 45 dias entregar uma casa. Uma casa de 45, mas uma casa de alto padrão. Não todas alto padrão, né? Porque ele começou construindo casas menores. Sim, popular e média, enfim, tinha assim, eu sempre construía as 3, né? Possibilidade para ter esse mercado, atender a todos os níveis, né? Então essa questão de que uma casa leva 6 meses para ficar pronta é mito. É mito. Isso é importante. Aí você chegou no fio do No meado. divisor de águas. Isso não é uma regra, né? Depende da equipe de trabalho. Exatamente. Né? Se você já está com o projeto aprovado no município, taca ali pau, Marco Velho. Vamos construir esse trem aqui, né? Existe você economizar tempo. Por exemplo, nós temos vários profissionais que vão atuar e trabalhar numa construção. Eletricista, sistema, ar-condicionado, hidráulico. Então, se você deixar por conta deles, então eles vão lá a hora que eles quiserem e vão começar a quebrar. Né? Então, você reúne todos os profissionais no local, vamos supor, essa sala. Então, você abre o projeto, hidráulico, elétrico e tudo que você tem, sistemas, e fala, bom, o que nós temos para fazer aqui? Eu tenho isso, ótimo, vamos fazer tudo junto. Mas um vai atrapalhar. Não, um vai ajudar o outro. Por exemplo, você vai fazer um corte na parede para colocar um conduíte hidráulico. Você pode fazer um pouquinho maior, colocar o elétrico também, o sistema de alarme. Então você faz um corte apenas. Né? Vamos aprender a trabalhar em equipe? Você evita o quebra-quebra, você evita de sua casa virar um queijo suíço. A multidisciplinaridade, né? E uma outra coisa. Cada profissional que trabalha para mim tem que levar o seu entulho embora. Porque assim, você é encanador. Você quebrou ali, fez entulho. Super Mario. Você fez entulho. Eu sou obrigado a recolher entulho que você provocou? Não faz sentido. Você tem que colher o seu entulho. Sabe? Aí você vai evitar de fazer quebra-quebra, vai fazer somente o necessário. E outra, né, se torna uma obra limpa. Exatamente, porque ele recolheu, deixou, porque aí ele quebra, fica aquele entulho, chega outro quebra, ali você fica intransitável, sabe? Se você não limpar, né? E então, não consegue nem trabalhar. Aí no início me falavam, você está pensando que você está no Japão? Falavam isso? Falavam. Bom, isso já não servia mais, então, até que e hoje eles se tornaram referência. Então eu falo, olha, onde tem cerâmica, protege o sapato. Então coloca um papinho para entrar, para não riscar. Então eles fazem isso quando vai atender outras obras. Puxa, você faz isso? Onde eu trabalho, para quem eu presto atenção, ele pede, então tá. Quer dizer, ele se torna uma referência. Tá vendo que legal? Então, você ensinou alguma coisa para aquela pessoa. Tem uns profissionais, por exemplo, já aconteceu muito com o encanador, com todos eles, né, eletricista. Você tem uma referência, já fez para alguém? Você pode me dizer, sim, eu trabalhei com o japonês. Então tá, pode começar. Aprendeu. Melhor, né?
aprendeu, né? Então você já vai manter na obra, ali, dando uma disciplina para o pessoal, que ele tem que fazer sujeira, mas saiba fazer sujeira, não exagerado, né? Ele vai fazer realmente o necessário. Isso também é uma questão de cuidar do meio ambiente. Exatamente. É se preocupar com o meio ambiente. Aí você evita de alugar caçamba. Exatamente. Desperdício. Olha que legal. É um combo, exatamente. Mas Então, voltando, então, agora a minha pergunta é: qual é o conselho que o senhor pode dar para essas pessoas que querem começar na construção civil ou para essas pessoas que estão não desistirem? Muito bem. Para as pessoas que estão no ramo e estão pensando em desistir, para rever toda a parte financeira, né? E a equipe também, né? Se essa equipe que ele está utilizando é uma mão adequada para o que ele está fazendo, né? Ou será que não está na hora dele trocar, para ver, né? Um pessoal que faz menos desperdício, né? E assim, a parte financeira, você tem que ter uma parte financeira suficiente para você terminar essa obra. Nunca faça uma obra pensando em vender para ganhar fundo, você vai ter problema, né? Então, se você não tiver todo o dinheiro para completar uma obra, você não inicia. Você corre o risco de parar a obra de metade, né? Então, uma obra que você para pela metade é muito prejuízo. Valeu? Todo o tempo que você perde é prejuízo, né? E todo o lucro que você tenha, você guarde para comprar outro lote. Porque aí você já vai preparando a nova obra, né? E assim, você não desmonta a equipe também. Sempre Quando tem trabalho. Você consegue uma boa equipe, você precisa manter, né? Então, o pessoal da alvenaria, por exemplo, o pessoal da alvenaria faz alvenaria, aí entra o pessoal do acabamento, esse pessoal que faz alvenaria vai para onde? Aí se desmonta a equipe. Depois ele volta anos para montar. Exatamente. Então, você tem que ter lote preparado, já com projeto novo, com o vara pronto, para a pessoa ir para lá e já vai fazendo o design, enquanto a equipe de acabamento vai fazendo colocação da luz, o portão, alarme, enfim, tudo. Pensar nesses detalhes Exatamente. É o segredo do sucesso. Então, da E construção reinvestindo até você ter uma estrutura pronta para você não ter problema com isso. Pega a visão aí, galera, para vocês entenderem um pouquinho mais. A gente sempre fala, o Cleiton sempre fala, eu gosto de cortar caminho, né, Cleiton? eu gosto. E para cortar caminho... A gente vai procurar quem já fez, quem é experiente. E mais uma coisa. Pode falar. Não é uma regra, mas durante esse ano eu verifiquei que em valores atuais, né, não é uma regra, mas para você construir casa popular, na periferia, casa popular, você prepara em uma média de R$ 2.500 o metro quadrado. Popular. Se um pedreiro, não se faz com 1.500, você desconfia. Né? Você não vai entregar uma coisa de qualidade. Que possa ser habitável por muito tempo. Porque antigamente se falava que materiais básicos eram baratos, era mais em conta. Hoje o milhete de tijolo é caro, areia, o metro está mais de R$100. Subiu bastante. Né? Cimento está caro. Então, ferro, aço está caro. Então, inflacionou muito. Né? Então, materiais básicos estão caros. Então, não acredite em milagre. Faça uma conta de 2.200, 2.500, que você não vai ter problema. Médio padrão seria de 2.500 até 4.500, mais ou menos. Depende do tamanho da obra. Exatamente. E alto padrão, então, depende do bolso de cada um, né? Aí vai de 5 até 10, 12, 15, enfim. O metro quadrado. Mas se fazendo uma média de alto padrão, média de 5.500, R$6.000, você, tomando cuidado para não ter desperdício, você faz uma coisa bem apresentável, que não vai fazer feio para nenhuma classe. Eu acho que o maior problema de todas as construções é o desperdício.
Porque é um vilão. é um dinheiro Sim, que não volta e que Exatamente. muitas vezes você nem sabe para onde foi, perfeito. né? Não sabe É isso nem mesmo. onde você perdeu E esse às vezes, dinheiro. como vocês estão falando, a pessoa tem que jogar lá na frente, que desperdiçou, e o seu irmão fica muito caro e demora Sim. para vender. E aí Exatamente. aquele tempo também que demora para vender é dinheiro que inflaciona ele. Em qualquer negócio, você precisa ter procedência, né? Uhum. Como você faz o seu negócio, é ter qualidade e preço. Todo mundo quer coisa boa e barata, né? É uma coisa óbvia, né? Aham. Você vai procurar uma coisa boa que seja um preço bom, né? Justo, barato, Uhum. né? Não adianta você comprar uma coisa bom com preço lá em cima, puxa vida, aí às vezes você não alcança. É Então verdade. você tem que colocar acessível. Então você tomando todo esse cuidado, você vai entregar um produto com preço acessível. Daí não tem erro. Não tem erro, Não né? tem erro. E o barato depende muito do bolso de cada um, né? É. Porque o que às vezes é barato para um, Sim, não é barato para o outro. perfeito, perfeito. Né? Então, gente, pega todas essas dicas aí, empacota bem bonitinho, bota um lacinho de fita e usa. Desembala ela e vai usar cada vez que você precisar consultar algo. Volta aqui, assiste esse podcast, pega essas dicas e vai fazer uso disso, porque de nada adianta um conhecimento só empacotado sem utilidade. Então, ó, nós estamos aqui para trazer para vocês um pouco da expertise de cada área. E hoje foi na construção civil através do seu ISAMO. Cleiton, considerações? Eu acho que é isso. Queria agradecer muito a Soissamo, a gente gosta muito dele. Muito obrigado. E o que ele fala realmente não é só na construção civil, né? Ele é pra mim, eu admiro o Soissamo. Muito obrigado. Toda vez que ele fala, vamos ver o negócio, eu fico doido. Eu quero ver, e é uma conversa sobre imóveis, é uma conversa espiritual, é uma conversa sobre casa, é uma conversa sobre família. Uhum. É por isso que Acho que é um pacote, né? é um pacote. Por Faz isso que parte, o acho que seu faz tudo. Soissamo, não puxando a sardinha, Uhum. é um ótimo profissional. Porque o ótimo Muito obrigado. profissional, ele não pode só ser técnico. O ótimo profissional não pode ser só espiritualizado. O ótimo Não. não pode ser só gestor. Ele não pode ser, ele tem que ser um combo, né? Porque a gente lida com o técnico, com pessoas, com o financeiro, a gente tem que ser um pouquinho de tudo, né? Não pode E a gente perder a tem que ser a essência. gente também, né? Não podemos perder a essência do ser humano, né? Da humanidade. Nós estamos falando só das coisas materiais, né? É. Que faz parte. Mas não podemos esquecer que nós somos seres humanos. Não? Existe sentimento, existe consideração, você tem que ter respeito com as coisas que você faz. Então, Porque eu tenho certeza que o pessoal que trabalha com seleção tem orgulho de falar que trabalho com seleção. Ah, sim, eles, como não, ele eles, falou. não querem, eles não querem ir para nenhum lugar. Exatamente. Já criaram raízes ali, né? E eu tenho orgulho de dizer que o Soissamo é meu amigo, pô. Olha. Muito Eu sou amigo do Soissamo. Poxa, é uma gratidão. Para mim é uma satisfação imensa. Seu ISAMO, quer se despedir do pessoal? Olha, eu fico muito grato pela essa conversa, né? Nós tivemos uma conversa bem descontraída. E eu estou, assim, encantado com o ambiente. Sua casa é maravilhosa, é bem Obrigada. aconchegante, né? Obrigada. E eu estou à disposição. Quem quiser conversar comigo, quiser me procurar, Uhum. eu estou À aberto disposição. a trocar ideia. Se puder ajudar em alguma forma, estou sempre à disposição. Gente, o seu ISAMO não tem rede social, Não né? tenho. Mas ele atende celular. Ele não tem rede social, não tem WhatsApp, é Isso. só por telefone. Podemos deixar o seu telefone no final do vídeo? Pode ser. A edição vai colocar o telefone do seu ISAMO no final do vídeo. Quer fazer uma consultoria? Quer Sim. saber se você tem condições de contratar uma obra? Quanto cabe no teu bolso? Sem custo. Tá aqui a Sem pessoa que custo. vai sentar com você e vai alinhar tudo isso com você. Se você tem essa intenção, pode ter certeza que vai estar conseguindo a maior qualidade de obra da sua vida, da sua existência. E não é balela da minha parte, tá? Gratidão, muito obrigado Eu pelo que seu agradeço. tempo, obrigado pela tua disponibilidade, obrigada pela tua experiência, por Muito compartilhar com a gente, né? E a gente conversa sempre e a gente vai continuar Eu conversando. sempre acreditei que tudo que você adquire, o know-how que você adquire na sua vida, se você não doar, não tem valor. Não tem sentido, Não né? é cobrar, doar. Uhum. Se não faz sentido e não tem valor. É sabe? isso mesmo. Então, acho que é bem por aí. Por isso que a gente está aqui compartilhando com você. E a gente se vê. Fica atento, né? Curte, compartilha com seu amigo que gosta de conteúdos assim. Hoje eu estou mendigando aqui. Então vai lá, vai lá. Né? Vai lá. Acesse as nossas redes sociais, se inscreve no canal, porque também não faz sentido nenhum a gente produzir conteúdo e você não se inscrever no nosso canal. A gente fica triste Isso com aí. isso,
né? E manda esse vídeo lá no grupo da Famiage. Sabe aquela Famiage ali? Os Buscapé? Manda aqui esse link para aquela família Buscapé que está pensando em comprar um imóvel, para que eles entendam os cuidados que a gente precisa ter, tá? E a energia do lugar é muito importante. Então, não deixe de curtir os nossos conteúdos. Todo domingo sai vídeo novo no canal e a gente se vê. E tem os cortes também, desculpa, tem os cortes. Então, assim, esse vídeo não acaba hoje. Tem conteúdo para todo mundo lá, para todas as idades. Então, isso aí. Esquece. Vai lá no nosso Insta, no nosso YouTube, tem conteúdo para todo mundo. Isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. No próximo. Tchau, gente. Obrigada. Fica com Deus.